Bom dia, estamos começando mais um programa Sua Voz com doutora Juricaba. Queremos agradecer a Danúbia, ao Randall, a toda a equipe técnica e dizer ao doutor que está em recuperação que retorne logo para que ele receba os seus amigos, aqui cantando todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã na sua telinha. E estamos com uma convidada especial, Stephanie Rossi, atualmente vereadora de Osasco, uma querida que aceitou nosso convite. Então, muito obrigada, Stephanie. É uma honra recebê-la aqui. Eu que agradeço. A gente vai conhecer tanta coisa legal da sua história, né, Stephanie? Sim, por favor. Stephanie, uma jovem, como começou essa vontade sua de trabalhar com a política? Quem que foi fonte inspiradora na sua vida? Primeiramente... Aliás, fonte de inspiração. Isso. Primeiramente foi a minha mãe, né? Minha mãe, Ana Paula Rossi, ela era vereadora de Osasco, mas ela foi também secretária da Assistência Social, também foi secretária da Educação, e ela que foi a minha fonte de inspiração. Meu avô também, Francisco Rossi, foi prefeito, foi deputado, e ela foi inspirada pelo meu avô, e a minha mãe foi minha inspiração. Desde pequena eu vejo a minha mãe, eu vi a minha mãe sendo muito forte, não só na área política, mas na vida pessoal. Nós somos 3 filhos dela, adotivos, cada um de uma família, de um lugar diferente. Então, primeiramente, veio essa imagem de mulher forte, porque ela não pôde ter filho. Então, mesmo assim, isso não abalou ela. E ela encontrou outro amor através de nós. E é só ela que me deu motivação para estar aqui hoje. Tantas jovens hoje começando a fazer faculdade, sobretudo na sua idade, né? Sim. E você já com uma responsabilidade tão grande, representando tantas mulheres, porque é fonte de inspiração, e todas nós depositamos sempre a confiança de alguém falar por nós tudo aquilo que a gente gostaria. Como você acha que você vai fazer para representar essas mulheres tão bem, que deposita tanta confiança em você, Stephanie, tão jovenzinha? Pois é. A minha mãe começou mais jovem que eu, mas na área de comunicação, né? Que o meu avô tem uma rádio faz anos, né? Pode falar o nome da rádio. Rádio Nova Difusora. E ela começou a assumir uma coordenação lá com 19 anos. Então, ela começou muito mais nova que eu. Mas as pessoas me veem como uma jovem ainda. Lógico que eu sou jovem, mas em questão de pensamento. Só que eu tô aqui como exemplo que os jovens podem fazer a diferença não só no âmbito político, mas também em outros âmbitos profissionais, né? A nossa juventude traz áreas super didáticas, importantes, né? Nós não podemos duvidar da nossa capacidade. E durante a campanha eu vim trazendo uma imagem de uma mulher preta, né? Querendo ou não, que eu sou de uma família branca, mas uma mulher preta, que atingiu principalmente as meninas da periferia, que eu fiquei super surpresa, assim, né? Porque ainda não caiu a ficha da magnitude que isso se tornou, né? Porque eu saio nas ruas, as mulheres... você é Stephanie Rossi! Recebi diversas mensagens no Instagram de jovens dizendo que não gostavam de política, que não iriam votar naquele ano, mas queriam votar por conta de mim, que eu sou jovem, estava representando a juventude, as mulheres. Então, assim, para mim é muito especial. Isso que vem me motivando, né? Atingir as mulheres pretas, as pessoas pretas, os homens. Então, para mim é muito especial. Porque, sobretudo nesse assunto que você tocou, eu acho muito interessante falar, porque muita gente vive isso. A adoção é fantástica e não é para qualquer um. Precisa ser especial a mãe. Sim. E o pai. Precisa ser especial também para desejar tanto e amar tanto, até às vezes mais do que um filho biológico, porque também fala sobre alma, sobre amor. E você fala isso com maestria, assim, e é um grande exemplo. Então, aproxima muito a realidade brasileira da política.
né? Sim. Porque você está falando a representação que você tem sobre mulheres pretas e sobre adoção em uma família branca, que a gente é considerado, a família branca privilegiado. Sim. Como isso funciona na prática, Stephanie? A minha mãe, desde pequena, ela já falava pra gente que nós éramos adotados. Então, como ela era formada em pedagogia, ela sabia, assim, lidar com assuntos que são polêmicos, mas com uma delicadeza, justamente porque ela trazia para as crianças. Então, ela vem desde pequena mostrando, você vem do coração, a mamãe sonhou com uma criança e Deus colocou no coração. Então, a gente tinha vários projetos na escola, que é projeto de contar a sua vida, como surgiu o seu nome. Então, minha mãe, ela sempre tentou trazer com mais leveza pra gente. E nunca foi um assunto pra nós que nos machucava, sabe? Porque a minha mãe era maravilhosa, meu pai foi maravilhoso, ele, sabe, apoiou a minha mãe em tudo. Minha mãe quis adotar uma criança, meu pai, vamos adotar. Nós não podemos ter filho da barriga, do sangue, vamos adotar. E meu pai deu o amor, assim, surreal pra nós, porque toda a família fala que nós somos do sangue, né? Porque não tem isso, diferença. Então é muito especial pra gente. Eu imagino, viu? Eu vejo o jeito que é tratado isso e não tem diferença nenhuma na prática, então. Não. E a minha mãe sempre foi aprendendo sobre esse assunto, porque imagina, uma mãe branca, com família toda branca, italiana e armênia, com filhos pretos. Então, às vezes, ela saía no shopping, as pessoas achavam que estava sequestrando a gente, sabe? Então, ela também teve que aprender muito sobre o racismo. Ela leu muito, ensinou a gente. Também teve essa preocupação de deixar a nossa convivência com outras crianças ou pessoas pretas para que a gente soubesse sobre isso, sabe? Essa importância, tudo. Essa aceitação, né? Então, foi e é muito natural para vocês. Isso é um grande exemplo, porque tem muitos jovens que se revoltam ao saber da notícia, às vezes tardiamente. Antigamente, não se falava. Aí, em dado momento, o jovem ficava sabendo por pessoas de fora da família e causava um trauma. Então, conhecimento é importante, né? Foi o que sua mãe buscou. Sim. E foi de excelência, né? Ela sempre buscou essa parte de psicólogo, de neurologista. Então, ela sempre foi muito preocupada, assim, sabe? Para que não tivesse um impacto negativo. Sim. Quando vocês tivessem já mais idade, né? Sim, com certeza. E eu fico muito honrada de saber sobre isso e dividir essa informação com todo mundo, que muita gente vive isso no Brasil. Sobretudo você que trabalha agora, e tua mãe sempre trabalhou na assistência social de Osasco, então as pessoas são muito carentes disso, né, Stephanie? E você está vindo agora também desenvolvendo, claro, é vereador, então trabalha na parte de fiscalização, mas também de muito apoio à assistência social. Como que é o trabalho lá em Osasco? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. A gente tem uma dinâmica muito legal com os assistentes sociais, que lá é um desempenho maravilhoso deles. Eu não tenho que falar mal. Nós temos um projeto lá em Osasco que é Família Canguru, que não é uma adoção, as crianças ficam com uma família provisoriamente para não ter que ficar num abrigo, até sair alguém que queira adotar a criança. E aí depois a família tem que liberar para a família que quer adotar. Então, assim, é um projeto muito legal porque nós vemos preocupação. Porque muitas vezes a criança fica no abrigo e tem essa influência de outras crianças, tem a dinâmica também de não poder dividir roupa, sabe? Às vezes tem muito estresse que leva na bagagem. Então, é muito legal essa preocupação. Nós tivemos uma melhoria também na parte de questão de adoção de criança, porque é uma fiscalização que tem que ser com empenho. A minha mãe ficou, acho que quase 2 anos tentando me adotar. Mas isso vem
com fiscalização, ver se a família realmente quer adotar por amor, né? Porque tem várias polêmicas, né? De família que adota e acontece alguma coisa. Então, lá em Osasco eu não tenho que reclamar dessa parte. Porque eu era de lá, eu era do Jaguaribe. Então, eu gosto muito do Projeto Canguru, porque você vê que o estresse da criança não aumenta ficando no abrigo. Não? Não. Como que é isso na prática, Stephanie? É que ela vai para uma casa, né, de uma família. Por exemplo, eu quero ser família canguru. Aí eu entro na lista, recebo a criança ou o bebê, tanto faz. Eu acho que depende, tem um critério lá específico. E aí você fica com a criança sem data específica, até data específica. Você pode ficar... Tem caso que ficou 8 anos com a criança e depois apareceu uma família interessada em adotar. Ou você pode ficar meses. Depende de alguém procurar a adoção. Então é muito legal porque ela tem um conforto de uma casa, tem um conforto de ter ou uma mãe ou um pai ou os dois. Então a questão financeira também, a gente não usufrui do Estado. Então, sabe, ao meu ver, mais é maravilhoso. Acolhedor, né? É acolhedor. A criança vê que realmente está tendo amor, que pode ter o amor, ter uma cama quente ou ter uma cama, um quarto só para ela. Então, assim, é muito legal esse projeto para mim, ao meu ver. Sendo uma criança adotada, ao meu ver, é maravilhoso. Eu também acho. Sobretudo que se você ficar, por exemplo, em convívio com muitas outras crianças, com uma pessoa só cuidando, um inspetor quase que de escola, distancia do ambiente de lar, né, familiar. Sim. Né? Então... Pelo que eu sei, a família canguru também recebe um atendimento psicológico, porque, querendo ou não, acontece um apego, né? Muito. Então, elas têm um acolhimento do psicólogo para poder ser mais fácil isso. E eu fui na apresentação sobre a família canguru ano passado e apresentaram uma família, que é um pai e uma mãe, que adotaram, que fizeram parte do projeto. E depois de grandes, né? Depois de grandes, as crianças foram para uma família adotada. Então, assim, eles ficaram, acho que 10 anos com as crianças. Meu Deus. 10 anos e continuam com contato, assim, depois que eles foram adotados. Porque não tem como você ver uma criança crescer e o que ela se tornou. Mas eles falando com muito orgulho, assim, sabe? É muito gostoso. E é muito lindo esse trabalho, né? Sim. Eu do jeito que eu sou, assim, apegada, eu ia sofrer. Tem gente que não consegue, mas o nosso programa vem tendo muitos números positivos. Isso é muito legal, esse trabalho, Stephanie. Parabéns, Obrigada. viu? E deixa eu te perguntar. Olha, é muito doloroso a gente dizer adeus a quem amamos. Eu perdi minha mãe e foi um momento muito complicado para mim, assim. Difícil de superar, se é que existe superação, que eu acho que não. E como foi essa transformação, você transformar essa dor da perda, de quem a gente ama demais, em renovação e transformar esse sentimento, que aí nasce a Stephanie como vereadora, trazendo uma nova forma de vida, tanto ao legado da sua mãe, quanto a seus objetivos atuais agora, que tem uma grande responsabilidade. Como que é isso? Como que é transformar essa dor? Eu não vou mentir, foi muito difícil, porque, querendo ou não, ano passado eu tinha 22 anos, quando eu decidi sair para vereadora no lugar da minha mãe. Fiz 23 na posse, mas imagina, você perder uma mãe com 22 anos, para mim foi muito desesperador, porque a minha mãe era o pilar da nossa família, da nossa casa, da nossa família em geral. E a gente pensava que ela ia ser imortal, porque ela era maravilhosa, maravilhosa. E ela dedicou anos à vida política. Anos. E ela só vinha fazendo bem, ela gostava de ajudar as pessoas, sabe? Ela,
dava o amor para as pessoas, dava para ver isso, era nítido. É impresso no semblante Sim. dela. Então, 2 dias depois que a minha mãe faleceu, eu decidi sair no lugar dela. Porque, ao meu ver, não fazia sentido deixar toda a história dela morrer, todo o esforço dela pela cidade, pelas pessoas, sabe? E eu fiz muito isso por ela e por mim. Porque eu sempre gostei da política, eu sempre acompanhei a minha mãe, desde pequena, na Câmara, na educação. Então, pra mim, não é algo novo, sabe? Eu sempre acompanhei, sempre gostei, queria entrar primeiro na assistência social, mas Deus sabe de todas as coisas. E pra mim foi muito especial, ao mesmo tempo muito difícil, porque eu tive que ignorar o luto praticamente para poder andar nas ruas junto com meu avô que perdeu uma filha, então não é fácil perder uma filha. E na minha cabeça eu só tava, eu preciso ser forte, não só por mim, mas pelo meu avô, pelo meu pai, porque o meu pai sentiu muito, assim, porque a minha mãe mudou a vida do meu pai, sabe? E eu fui forte por eles, e tô sendo até agora. Então isso me motivou cada vez mais, ter o meu avô, o meu pai do meu lado, e saber de toda a história da minha mãe em relação à cidade de Osasco, em relação às famílias de Osasco. Então, isso que vem me motivando. Você está falando de coisas muito sérias para a tua idade, né? Então, você vê que a pessoa nasce para isso, né? Porque não é qualquer jovem na sua idade que tem o poder de mudar a realidade de uma família toda. Quando você vai relatando, você vai falando sobre a responsabilidade que você também se sentiu, sobre os sentimentos alheios, que vem dos seus avós, que perdeu uma filha, que dizem ser o sentimento mais terrível, né, sobretudo na idade que eles têm, sobre o seu pai, seus irmãos, é muito complexo. E uma mãe é o pilar, né, da maioria dos lares, né, sobretudo com filha mulher, que a gente compartilha de tudo, né, sempre mais amorosa a relação, e a gente se sente mais à vontade de falar sobre tudo, enfim. Então, você deve ser realmente predestinada para isso, né, Stephanie? Algumas pessoas me falaram, assim, durante a campanha, mas você não... A sua mãe acabou de falecer e você vai fazer uma campanha, vai entrar no lugar dela. Mas, assim, minha mãe, se ela tivesse aqui, ela não ia querer que a gente estivesse sofrendo, trancado no quarto, sabe? E eu pensei na parte de fazer o bem para as pessoas, porque se ela fez o bem para mim, que eu sou uma prova viva, eu posso fazer para outras pessoas, sabe? E não é porque questão financeira, sabe? Eu não ligo para isso, eu trabalho desde os 16 anos, sabe? Eu sempre fui uma filha dedicada e independente. A minha mãe até brigava comigo, você não vai ficar em casa? Você não vai parar em casa? Eu falava, não, mãe, hoje não. Porque eu era uma filha mais ativa, sabe? E sempre fui. E eu sempre fiz tudo para honrar o meu pai e minha mãe. E hoje eu tô vendo que isso tá trazendo resultado. Então, se tudo que eu passei, de onde eu vim, foi para me fortalecer e me fazer mais, com uma cabeça mais forte, para mim tá maravilhoso, ser mais madura. Eu trazendo bem para as pessoas, fazendo um ótimo trabalho, para mim tá maravilhoso, entendeu? Honrando meu pai ou minha mãe. Tá ótimo. Que linda. É um grande objetivo, né? Porque a política, você precisa muito gostar de ser humano, né? Porque o poder emana do povo e nós temos um representante. E agora você é um deles. Então, é você gostar do ser humano, ter um olhar humanitário e que cada vez mais raro, né, Stephanie? Sim. É difícil a gente se colocar no lugar do outro, às vezes. Muito. É muito difícil. E é muito mais difícil ainda ter um olhar humano para quando você tem que tomar decisões que vai atingir a massa, né? Sim. A maioria das pessoas. Então, tem uma predisposição mesmo para querer fazer o bem, né? Já vindo da sua mãe. Então, esse legado realmente não podia parar. E aqui no Brasil a gente tem essa forma de sentir muito a morte. Sim. Né? A gente ainda
encara a morte de uma forma muito negativa, Sim. que faz sofrer. Eu vivi isso, né? Então eu falo com propriedade porque tanto o falecimento da minha mãe quanto do meu pai me causaram muitas dores, assim, e que ainda eu carrego, né? E poderia ser transformado em coisas boas, né? Sim. E alegria, por que não? Não, pode falar. E alegria também, Sim. né? Por que não? Eu sendo evangélica, eu sempre tento pensar... É que nós, seres humanos, é um pouco difícil a gente pensar a morte como um bem. Como eu sou evangélica, eu sempre tento lembrar. Ela está num lugar melhor, sabe? Na Bíblia fala, o nosso melhor momento da vida será quando nós morrermos e formos pro céu. Entendeu? Então eu sempre tento pensar isso, mas é que fica muita falta, lógico, fica muita saudade no dia a dia, sabe? Você quer mandar uma mensagem pra pessoa, mas eu sempre tento lembrar isso. E eu também penso que é o momento que você mais exerce a fé. Tanto na parte da doença, quando uma pessoa enfrenta isso, Sim. quanto com a morte. Porque se você acredita que Deus existe, logo você está com Deus. Essa é a lógica também que eu... Sim. Faz com que eu ainda esteja lutando por dias melhores e saudar a pessoa de uma forma alegre, né? A gente tem que trazer alegria de alguma forma, né, Stephanie? Eu penso também, se a minha mãe, quando estava no hospital fazendo o tratamento dela, ela nunca largou, sabe, de Deus. Ela sempre falava a todo momento, sabe, que estava feliz, que Deus estava falando com ela. Então, por que agora eu tenho que largar a mão disso, entendeu? Eu sempre tento pensar nisso. Ah, que linda, tá emocionada. Bom, então vamos falar de uma área que eu sempre vejo que você está envolvida, sempre torcendo para o time de Osasco. Vamos falar um pouquinho de alegria. Além de ser bailarina, Sim. Você está sempre torcendo para o pessoal do vôlei, que eu sempre vejo você nas quadras. E você joga também? Eu já joguei uma época vôlei, fui contratada pelo Bradesco, aí eu mudei pro basquete. Nossa. Amava basquete, aí fui contratada também, só que aí eu quebrei 2 dedos, aí eu desisti. Melhor não, então. Mas o balé é forte na sua vida, né, Stephanie? Na época que eu quebrei os 2 dedos no basquete, logo na semana seguinte eu tinha um teste pro Bolshoi. Aí a minha mãe falou assim pra mim, eu acho melhor você desistir do basquete, não vai te prejudicar no balé. Eu saí. Mas a minha mãe sempre foi uma apoiadora minha na questão do balé, porque eu sempre era a única menina da sala preta. Nas audições eu era a única bailarina tentando uma bolsa preta. Então, assim, a minha mãe sempre me apoiou em questão financeira. Mãe, eu tenho um teste lá em São Paulo, vamos lá? Ela ia. Então, assim, era muito especial. Meu avô, principalmente. Tudo que saía na revista, olha essa menina, me enviava. Olha esse jornal, me enviava. Então, assim, pra mim foi muito especial. A primeira vez que eu fui viajar sozinha pra dançar, eu tinha... Acho que faz 2 anos, que a minha mãe nunca foi muito, assim, desapegada. Aí eu fui pra Argentina, passei um perrengue. E aí a minha mãe me mandava mensagem, e aí, passou? Como foi o resultado? Aí eu falava tudo pra ela, assim, era muito especial. Olha que bacana isso, né? Eu via você, a Ana Paula, sempre publicando que ela estava te vendo dançar aqui, ali, lá, vários lugares, e eu compartilhava disso. Eu acompanhei, assim, você sempre dançando. E ainda continua? Agora eu faço de vez em quando. Como eu machuquei o quadril, agora fica mais difícil. Eu me sinto mais idosa agora. E foi legal essa experiência lá na Argentina? Foi. Eu fui de uma companhia aqui em São Paulo, que é a Companhia de Paraisópolis. E eu fiquei lá durante 1 ano, acho. E fui para outras companhias aqui em São Paulo. Então, para mim, foi uma oportunidade maravilhosa, assim, sabe? Eu tive muitos aprendizados. Eu digo que o balé, eu acho que foi o maior causador de eu ser mais responsável, mais independente, porque ele cria uma maturidade, né, na gente. Como eu era muito imperativa, minha mãe me colocou no balé clássico, para ver se mudava, né? Um pouco. E aí, foi o causador, um dos causadores aí para eu mudar minha vida. Olha que bacana. E por que você acha que nessa área, no balé, tem menos meninas pretas?
Porque querendo ou não, um esporte super faturado, né? Porque, assim, você não vê aula de balé de graça em todo lugar. E aí, quando você vê, é um valor exorbitante. Aí tem o valor do colã, da meia calça, da ponta, que não é barato. Então, assim, não é pra todo mundo. Nas periferias, tem poucos projetos, assim, que dão balé de graça. E como eu sou de uma família branca, nunca passei necessidade, graças a Deus, a minha mãe sempre me colocou na dança e investiu isso. Eu e minha irmã também. Então, por isso que eu era a única menina preta ali. Porque na escola que eu fazia era um pouco mais alto o valor para quem mora na periferia. Entendeu? Então, é mais difícil por isso. E então, falta projetos nessa área do esporte em geral? Falta. Eu acho que em muitos lugares falta, sim. A gente tinha que rever um projeto para englobar tudo isso, não só o balé clássico, mas também o teatro, que faz bem para as crianças, porque a gente vê uns projetos que são envolvidos com pessoas com deficiência, principalmente o autismo. Então, o teatro, assim, maravilhoso. Eu fui numa apresentação lá em Osasco, no circo. Pode falar o nome? Pode, aqui pode. Eu fui lá na apresentação de um teatro lá, de um teatro que foi no circo lá em Osasco, que é do Instituto Abrac, que eles fazem um projeto com crianças, não só com crianças, com pessoas que têm autismo. E eu fiquei, assim, impressionada. Foi um teatro musical, sabe? E aí eu fiquei assim, nossa, que desenvolvimento. E aí depois do teatro, eu fui numa reunião lá com eles, que eles me apresentaram projetos para melhorar para as pessoas com autismo. E aí, as mesmas pessoas que estavam naquela reunião eram as pessoas que fizeram um teatro musical. E eu fiquei assim, nossa, no teatro musical ela é tão falante, tão E aí, na reunião, não olha no olho, às vezes, porque é uma característica do autismo. E aí eu fiquei assim, nossa, como o teatro muda a vida das pessoas, como a música muda a vida das pessoas, assim, muita gente não tem essa visão, sabe? Não. Mas o esporte, eu sou formada em educação física. Ah, que legal. Então, eu também amo. Então, eu acho que o esporte muda a vida das pessoas. Tanto é que nós tivemos uma atleta que ganhou várias medalhas, que era de Carapicuíba, que não tinha patrocínio. Sim. E que trouxe medalha. Então, o governo, infelizmente, não investe o quanto deveria no esporte, que evita muitas coisas. Evita não só doenças, como criminalidade, como ajuda as crianças a aprender sobre disciplina, profissão. Porque de tanto eu jogar bola quando eu era jovem, eu acabei indo para essa área também de me formar em educação física. Então, esse olhar o governo deveria ter cada vez mais, tirar o jovem da rua, e é uma oportunidade, né? Sim. E também é entretenimento, né? Nós conseguimos ver até na alfabetização, como a música, que faz parte da cultura, a música, o teatro, a dança é importante, assim, para a alfabetização. Então, assim, são questões que as pessoas esquecem. Exatamente. E emocional também. Sim. Música, assim, você transforma a sua energia, eu acredito nisso, com uma frequência musical, né? Então é importante, tanto é que a gente fala muito sobre o que você consome, né? De tanto ouvir que tipo de música que vai te fazer bem, até para a cura de doenças. Tem várias pesquisas científicas sobre isso e é muito legal. E para os jovens, sobretudo, né, Stephanie? Com certeza. Ainda mais na periferia, que nós não temos muito acesso, né? Não tem, a cultura é muito cara. Então você ir ao cinema com seus filhos não é algo barato. Alguns esportes como natação, balé, tênis, são mais elitizados. Sim. Né? Então, o acesso que a gente tem que ter na periferia é trazer o jovem para fazer teatro, fazer esporte, música, aprender sobre instrumentos. Deveriam muito, cada vez mais, o governo investir nisso, porque evita tantas coisas ruins em outras áreas que acaba atingindo, como a área de segurança, por exemplo, não é? Uhum. O que você acha sobre isso lá em Osasco? O que poderia ser feito, ainda mais do que já é, para que mais jovens
tenham acesso a essas oportunidades. Sim. Eu venho trazendo já um projeto em relação à cultura. Em relação à aula gratuita para as crianças, de balé, de instrumento musical. Porque, ao meu ver, se a criança tem horário disponível, assim, sem nada para fazer, acontece alguma coisa, nós sabemos. Porque tem influência de um, tem influência de outro, tem influência da rua. Então, sabe, vamos fazer uma coisa para minimalizar isso. Tem um ditado popular que é mente vazia ou oficina do diabo, não é? Não pode deixar o jovem ocioso nem um minuto. Porque o jovem são as pessoas influenciáveis, assim, mais que os adultos. Então, lá em Osasco, a gente está fazendo uma mudança na Secretaria da Cultura, né? O nosso secretário, eu vi que ele está mudando algumas coisas. Então, eu acho que vai ficar bem legal. E eu quero trazer esse projeto com mais rapidez aí, porque eu fui um exemplo da dança e mudou minha vida, e por que não mudar outras vidas de outras crianças, né? Não, sem dúvida, a gente tem que usar todo o recurso possível para trazer o jovem cada vez mais perto do bem. Sim. Né? Como você disse, olha, eu sou evangélica, tudo. Então, não só falar sobre Deus, mas amor na prática. Sim. Que é você evitar do que aquele jovem aprenda o quanto antes coisas que não vão levar para um bom caminho. Né? O nosso propósito, falando do evangelho, né? Nosso propósito que está na Bíblia também é ajudar as pessoas a amar os próximos. Então, por que não fazer isso em ações mesmo, né? E você, quando vai para perto dessas pessoas, eu vejo que você continua indo na feira, você ainda fica bem próximo cada vez mais das pessoas. Qual é a carência que você nota assim de bate-pronto que as pessoas têm? Eu acho... É tão somente físico, estou falando de dinheiro, de bem material, ou muito emocional, Stephanie? Eu creio que seja um pouco dos dois, assim, né? A gente tem muita pessoa diversa, né? Mas as pessoas me trazem muito amor, assim, em questão da minha família, do meu vô, muita gratidão. Porque o meu vô, ele chegou em Osasco quando não tinha nada, né? Eu falo, quando não tinha água, não tinha luz, não tinha encanação, não tinha nada. Então, as pessoas mostram muita gratidão, assim. Ai, seu vô, ele fez os predinhos, aí foi a oportunidade que eu tive de ter uma casa, de ter um teto. Então, assim, é muito gratificante. Foi, eu acho, a parte mais importante da campanha e de agora que nos acalentou, sabe? Que diminuiu a tristeza. Então, pra gente foi muito especial, pra mim também. Porque tinha histórias que eu nunca tinha ouvido falar, nunca soube. Então, eu acredito que essa parte emocional seja a mais gostosa. E para você deve ter sido, assim, te dá muito orgulho, né, daquilo da onde você, a sua referência em tantas experiências que você ouviu estando na rua, né, Stephanie? Sim. Com esse contato, né? Porque vem aquele negócio do exemplo. Quem foi seu exemplo? E aí você começa a ver na prática que o exemplo é um exemplo mesmo. Exatamente. É aquele que você quer honrar também. Que você fala assim, eu quero que meus pais tenham orgulho de mim, meus avós e tal. Então, é a sua referência, mas é também para quem você retorna a sua vontade de honrá-los, né? De falar, nossa, vocês têm que ter orgulho de mim, porque vocês são minha inspiração. Né? E ainda assim ajudando tantas pessoas no meio disso. Uma coisa tão particular sua que reflete em muita gente. Sim. Em muita gente. Né? Sobretudo nessas pessoas jovenzinhas que vai se inspirando em você, que vai ser o futuro lá na frente. Então, quem que você está influenciando? Né? É uma discussão e é uma pergunta que a gente deve fazer assim, de você com você mesmo. Né? Tipo, quem que eu vou mudar? Né, foi uma professora que mudou a minha vida, que me inspirou a ser professora de educação física, na escola estadual de onde eu vim também. E ela era incrível e dava vivências para nós que a escola não oferecia. Sim. Mas traz tal material, e a gente se juntava, participando de campeonatos, e foi ela minha fonte de inspiração. O que eu vou fazer?
né? Tem que ter alguém do bem para você se espelhar, sobretudo hoje em dia, que as influências nem sempre são boas. Sim, Não é? com certeza. Então, eu penso que o jovem tem que se olhar para pessoas assim, que estejam fazendo bem, que estejam fazendo coisas boas, esporte, cursos. Tem vários cursos gratuitos, não sei como é que é lá em Osasco. Nós temos. Tem isso? Tem. Mas esse foi o objetivo também da campanha. Não só homenagear minha mãe, mas também ser uma fonte de inspiração que vem sendo, pelos índices de pessoas que vêm falar comigo, que vem sendo ser uma inspiração para uma pessoa, está sendo maravilhoso. E sempre lembrar, fazer o certo pelo certo. E as pessoas entenderem, fazer o certo pelo certo. Porque não é só você chegar lá, não sei o quê. Mas tá sendo muito gostoso ser inspiração para as pessoas. E sempre lembrar de ser uma pessoa certa, das pessoas entenderem isso, que, sabe? Porque muita gente vê a política de um jeito tão ruim. Eu falo pela minha geração, né? Eu acho que a geração Z que falo. Muitos jovens veem a política como algo ruim. Então sabe, desmistificar sobre isso. E querer trazer mais sobre o jovem entender mais sobre a política, não só os jovens, principalmente as mulheres, porque é o que falta também na nossa Câmara, na nossa Prefeitura, na nossa Alesp. Olha. Deputadas, né? Você sente falta disso? Ou estando lá, você fala, nossa, poderia ter mais mulheres engajadas aqui? Sim. Muitas mulheres ficam um pouco receosas de entrar na política, porque é muito homem, né? A maioria é homem. Mas a maioria da nossa sociedade, se eu não me engano, é mulher. E cada vez mais, né? Eu também tenho uma profissão muito masculina, né? Eu sou investigadora de polícia. Sim. Então, é um ambiente muito machista, não posso deixar de falar, e muito masculino. É claro que eu consigo entender o porquê disso. Mas, na política, falando sobre quem nos representa, como somos a maioria, então precisa de pessoas que entendem a dor real de uma mulher. Sim. Né? Então, trazer sobre isso, o conhecimento da política para as mulheres, quem sabe aí um projeto para Osasco. Porque falta muita mulher e eu me coloco nesse grupo porque eu me sinto mulher. Algumas pessoas acham que eu sou uma menina. Não, por conta você da é minha uma idade. mulher. Mas ser um centro de motivação para outras, né? Se eu venho hoje, mais uma pode vir amanhã, mais duas pode vir ano que vem, mais duas pode vir daqui 4 anos, sabe? É aumentar. E como que você, como você falou, né? Tem gente que te vê como uma menina, mas você é uma mulher. Sou. Né? E cada vez mais vai se sedimentando na política. E como que você se sente com as mulheres te vendo como uma menina, as representando? Porque é muito louco isso, né? Você não vai, olha, e ela me acha uma menina, mas sou eu que a represento. Sim. Não é? Como pode? Na experiência que eu tive, mais os homens me acham como menina. As mulheres, assim, elas são bem mais tranquilas, elas são bem mais resilientes. Então, eu atendi várias mulheres no meu gabinete, muito mais velhas que eu, mas, assim, com um respeito, uma admiração muito legal, porque eu sou mais nova que elas e é engraçado a gente pensar isso. Mas essa visão de menina vem mais dos homens, né? E aí eu sempre tento lembrar, me colocar como uma mulher, que eles têm que entender que eu sou uma mulher. Porque, querendo ou não, tô numa área de trabalho que é só homem, praticamente. Então, eu tento sempre me colocar numa posição empoderada, que a pessoa tem que entender que eu sou uma mulher, sim, com meus próprios entendimentos, com minhas próprias posições, que eu acredito, assim como minha mãe fez e me ensinou. Então, eu sempre tento lembrar isso. É muito importante isso, ter essa representação. Nós, mulheres, precisamos ser ouvidas com a nossa necessidade. Né? Só sendo mulher para entender a necessidade que nós temos, que são diversas e que são diminuídas. Às vezes nós temos olhares que diminuem a sua necessidade,
pelos ambientes que a gente vive, que a gente sofre sobre machismo, coisas impostas, a não aceitação sobre a sua necessidade, traz diversidades em termos de atitudes contra nós, ainda e muito velada. E quando os homens, às vezes, em alguns ambientes, permitem, eles querem algo em troca. Sim. Nós temos várias dificuldades e muito a dizer, né? Nós não temos tantas oportunidades, que é o que agora, com você e tantas outras que vêm lutando há muitos anos já, graças a Deus, que nos dá essa voz. Sim. Né? Então, precisamos, claro, de mulheres fortes, capacitadas, porque ao falar, ao representar, você traz consigo a esperança de muitas outras. Sim. Seja em qualquer cor, em qualquer religião, em qualquer segmento, né, Stephanie? Sim. É porque é um pouco engraçado. Em pleno século XXI, nós sofremos machismo ainda. Mas muito velado, porque agora com essa questão nossa de cada vez mais nos empoderarmos, sim, a coisa está velada. Sim. Não é? E é sempre trazer daquele jeito não violento, né? Porque eu posso, sim, permanecer na posição que eu tô, como delegada, como investigadora, como vereadora, como presidente, como prefeita. Eu posso, sim, como mulher. Não quer dizer que eu sou mulher, que eu sou frágil, que eu não sei lidar com tal assunto. Então, assim, é trazer isso de uma forma não violenta. Leve e ter essa parceria, né, Stephanie? Sim. Porque nós precisamos muito dos homens. E eu fico notando que em alguns casos, sobretudo quando é crime, o que a gente precisa dos homens é não permitir que outros homens façam alguma coisa contra nós. Nós precisamos de homens nos defendendo também. E não nos agredindo. É uma soma. Nós temos a nossa postura e em conjunto, lado a lado, nenhum na frente, nenhum atrás, nada disso. Não é uma disputa. Você não acha que às vezes acontece isso? Parece que a gente está disputando com eles. Sim. Eles têm que entender que nós estamos juntos, da mesma forma, cada vez mais engajada com as coisas, e que, ou insegurança ou qualquer outra coisa, eles tentam cortar esse nosso espaço. Sim. Trazer os homens também para o nosso lado, né? Exatamente. Para combater o machismo, o feminicídio, que a gente vê tantos casos aí horríveis, que acabam tornando a mulher uma prisioneira, né? Porque ela sofre a violência, seja verbal, física, e vai para ajuda, né? Que é para casa de passagem. Só que ela acaba virando uma prisioneira também, enquanto o homem fica solto e ela não pode ficar no celular, não pode sair, não pode ter uma vida normal. Eu fico muito indignada com isso, sobretudo que as mulheres, elas vivenciam diariamente crimes absurdos. Cada coisa que acontece, eu como mulher, trabalhando onde eu trabalho, e tendo filha mulher, eu fico indignada o que está acontecendo no Brasil. E cada vez pior, parece, né? Sim. A gente, claro, na estatística, diz que nós estamos melhorando com o apoio do governo, com todas as ações que o governo traz. Porém, o que teria que mudar é a raiz, eu entendo, do problema raiz, sabe? Quando o pensamento do homem deveria ter uma mudança. Sim. E precisa muito do apoio do governo em ajudar a esses homens entender certas atitudes muito erradas. Em alguns casos, eu até penso que o homem pode... O homem, no caso, que cometeu um crime, né? Contra uma mulher. O tempo inteiro. Às vezes eu penso que ele pode ter algum problema, problema pessoal ou psicológico, mental. Poderia ter um paro mais sobre essa questão mental. Porque se a pessoa fez o que fez, sei lá, assassinou uma mulher, é porque ela deve ter alguma questão mental, né?
porque não é possível. E a forma, eu penso que está um pouco enraizado. Ah, sim, sabe? também. De a pessoa entender que você é meu. É. Então, o ser humano é muito complexo, Sim. né? Então, no ponto de vista de você é o fruto do meio, então a nossa sociedade poderia, com a ajuda do governo, melhorar a questão do machismo desde pequenininho, na escola, com o coleguinha, com as pessoas, e respeitar a mulher tal qual se respeita homem entre homens. Sim. Existe uma natureza humana, né, em tudo isso, a questão hormonal, a testosterona que provoca impulsividade, tantas outras coisas, mas nós estamos precisando, e é urgente, porque o que a mulher está vivendo de agressão não é aceitável mais. Sim. Né? Eu, antes de ser vereadora, né, eu andava pelas ruas normal, tá, gente? Andava a pé. Então, ainda ando, né? É que vejo ela bastante na feira, né? É que as pessoas não deixam eu andar sim. sozinha, mas porque tem que ter uma certa segurança agora. Mas quando eu não era vereadora, eu andava muito por Osasco, pelo centro de Osasco. E às vezes que eu fui assediada por um homem, assim, eu não consigo contar nas mãos, porque passam. E não é por questão, assim, de roupa. Eu podia estar de calça, de uniforme da escola, sabe, toda agasalhada. Então, por quê? Então, isso vem também da nossa sociedade, sabe? Porque é muito humilhante você passar por isso, sabe? Humilhante você se sentir impotente de poder falar, você tá errado, sabe? O medo também. Então, eu sinto isso, sabe? Olha, e eu tenho uma filha de 19 anos que está aqui com a gente e ela sempre relata exatamente isso. E às vezes ela tenta se defender porque acontece que às vezes até homem que está com a esposa e com filho a filha. Olha lá. Né? É irônico. E ela fica revoltada de como, às vezes, um rapaz de 40 anos está olhando para uma garota de 18, desrespeitosamente, tanto com a esposa, com Sim. os filhos que está, quanto com o adolescente e com a mãe, que às vezes eu estou do lado. É muito agressivo. Onde é que a gente vai parar? Exatamente. E vem a ironia, né? Um homem com uma filha do lado, ou que possui uma filha que tá comete um assédio com outra mulher. Estando com a mãe. É. Porque eles olham o que é popularmente falado, as novinhas, né? Que eles falam assim. Enfim. E, às vezes, eu tô do lado da minha filha. Com certeza isso aconteceu com você quando você estava do lado da sua mãe. Sim. E onde a gente vai parar? Né? E cada vez mais. Então, a gente está andando para trás, o ser humano não está evoluindo. É uma discussão muito que eu tenho, que eu converso muito com os meus colegas de profissão, que é majoritariamente masculino, né? E por que isso? Aonde vai parar essa falta de respeito e o direito que ele acha que tem assim em você? Sim. Né? E tá muito difícil sobreviver a isso, né, Stephanie? Nós precisamos de você. Vamos ver, né, como que os projetos vão se caminhar, porque um dos pilares que a minha mãe defendia era das mulheres, né? Ela fez um projeto muito legal em Osasco em relação à GCM, que é a rota... Não, perdão. A viatura da GCM, que era especializada em violência contra a mulher, Sim. né? Então, vamos ver se a gente consegue aumentar mais esse projeto lá em Osasco, porque era um projeto que a minha mãe era apaixonada também. E é muito essencial. Sim. Muito essencial. Às vezes acontecem umas coisas assim, compartilhando um pouquinho do que a gente vive, a gente subestima uma prisão que a gente vai fazer de um tráfico, de um roubo, e vai atender uma situação típica de Delegacia da Mulher, DDM, que aqui em Barueri fica ao lado do fórum, aqui. Muito legal o trabalho lá. E o policial, às vezes, acaba morrendo. Então, se o policial é atacado pelo agressor da mulher, calculo que essa mulher não vive com esse homem e os seus filhos juntos. Nós todas já vimos, no geral,
sobretudo em periferia, que tem diversas dificuldades, isso não é uma causa, mas ajuda no resultado, né, como esse, trágico. Se um policial morre tentando ajudar uma vítima, imagino que as mulheres não lutam contra, né? E com as possibilidades financeiras, que é uma das grandes dificuldades que elas encontram de sair dessa situação, né, Stephanie? Então, a gente precisa trabalhar em mudar a mentalidade de um povo desde pequenininho na escola. Nós vemos casos aí de mulheres que não conseguem sair dessa relação por questão financeira, né? Porque o homem que deve bancar a casa, mas também... Mesmo nos tempos de hoje, né? Mas também nós vemos de famosas e famosos que a mulher está numa relação tóxica, mas não é por questão financeira, é mental também, sabe? Quem vivencia situações com pessoas que têm algum desvio, né, de caráter. Sim. Ou, enfim, transtorno de personalidade, que tem diversos, né? Então, eu acho que toda mãe deveria orientar as filhas sobre essas questões, para pelo menos, claro, tentar detectar o quanto antes. Sim. Às vezes Primeiro sinal. É o primeiro sinal. E isso vai ser bacana, ser bastante discutido com as mulheres lá em Osasco, né? Principalmente com as crianças mulheres, né? Crianças meninas. Porque, querendo ou não, a gente vai ter que ter um cuidado na hora de falar isso, porque é um assunto muito polêmico. Assim como um assunto polêmico e violento também, né? E assim como foi... Desculpa, assim como foi o da pedofilia, que a minha mãe fez o projeto com as crianças, só que tendo um cuidado na hora de falar, né? Sim. Cada público exige uma maneira de você levar informação, né? Sim. E isso tem que ser cada vez mais conversado, orientar, nada como o conhecimento, né, Stephanie? Então, divulgar, falar sobre o assunto em rodas diversas, eu acho que ajuda essas garotas, essas jovens que vêm aí numa idade que começa a namorar, que começa a se interessar por ter um relacionamento. Sim. Tem que ter esse conhecimento, né? E acho que você pode fazer muito sobre isso com as meninas de Osasco, né? Sim, também acho. É uma pauta muito importante também que eu trago como bandeira. E as pessoas gostam de discutir isso? Você sente, quando você vai numa roda entre meninas e mulheres, a falar sobre diversos assuntos? Depende. Eu acho que as mulheres recebem bem, né? Como avisos, como um jeito de aprender. Agora, os homens, a gente tem que acertar uma abordagem certa. Porque não vou generalizar, né? Alguns homens não gostam muito de entrar em pauta relacionada à mulher, né? Então, a gente tem que... Nos dois grupos, a gente tem que reformular uma certa abordagem diferenciada para os dois. Olha que interessante. Por isso que eu sempre chamo a responsabilidade para eles, que são eles que poderiam nos ajudar com isso. Sim. Por exemplo, o estupro, que é algo muito agressivo e expressivo no Brasil, quem poderia nos ajudar a evitar é justamente aqueles que nos agridem. Olha como é louco isso. Então, quem poderia... Às vezes a gente não é ouvida por outro homem, mas um homem ouve outro homem. Então, eu sempre chamo a responsabilidade. Vocês não deveriam permitir isso. E isso nos ajudaria a somar essa força contra isso. Entende o que eu falo? É usá-los a nosso favor. Tipo, vem com a gente está precisando de vocês. Sim. Por que vocês não tornam intolerante, inadmissível um crime desse? Sim. Né? Nós precisamos não só da união entre nós, mas, sobretudo, do apoio deles. Por isso que eu falo, que é sempre andar ao lado um do outro. Não é? Também acho. Ano passado, por conta da campanha, deu uma baixada de eventos em Osasco, né? Mas em alguns eventos relacionados à mulher, violência, relacionado à pauta mulher, tiveram vários casos, assim, de idas de homens, e algumas mulheres ficam, assim, impressionadas, mas eu acho muito bom o homem. Eu acho perfeito. Muito isso. bom, porque ele vai ajudar também, sendo um companheiro para nós, para evitar
tal assunto, evitar tal, né, tal, dependente da pauta que a gente for falar. Então, para mim, é muito importante essa participação do homem também. Com certeza. Assim como nós estamos querendo participar do assunto deles, eles têm que estar entendendo cada vez mais o nosso universo. Sim. Não é? E assim pode nos ajudar muito mais. Até, sobretudo, a questão de eu percebo real que homens respeitam outros homens. A Graziela fala, a minha filha, né? Ela sempre compartilha o que ela vive, e ela fala que, às vezes, ela tem que estar num lugar e tem que estar com um coleguinha perto, porque ele vai inibir uma outra pessoa de chegar perto, um outro rapaz. Sim. De chegar perto, então se sente mais protegido. Então, uma das funções dos homens é nos proteger. Por que nos agride? Sim. Então, volte para um caminho inverso, estejam conosco, né? Entendam a nossa necessidade e nos respeitem, sobretudo. Certíssimo. Infelizmente, a gente está encerrando. Tão gostoso bater papo, né? Ah, eu gosto. Eu, por mim, fico aqui o dia inteiro conversando. Foi muito leve, surpreendente. Bem legal te receber aqui. Obrigada. Você tão jovem, tão linda. Então, traz muita renovação. Eu fico muito feliz por ser mulher, por nos representarmos cada vez mais, né? Sobretudo em Osasco, que é a minha família é de Osasco. Minha mãe nasceu lá, então é uma cidade que a gente tem muito carinho. Parabéns pelo trabalho. Que a sua vida seja brilhante política, assim como ela já é na vida pessoal. É muito, muito orgulho que a gente fica de você, muito carinho que a gente emana, muita boa sorte, porque você vai nos representar e a gente precisa de pessoas assim. Cada vez mais, que você seja muito feliz. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz. E a nossa conversa foi muito boa. Vamos marcar mais sem ser na TV, nas gravações, para conversar, bater um papo. Que é muito gostoso isso. A gente divide aqui os nossos dias. É isso. Obrigada você que está nos assistindo aqui. Com a Stephanie, que é uma graça de pessoa e uma excelente vereadora, começando o seu primeiro mandato no dia do aniversário dela. Parabéns, inclusive, né? Alguns dias aí no governo. É muito legal isso. E você continue nos acompanhando aqui pela TV Barueri, programa Sua Voz com a doutora Juricaba. Doutor, estamos aguardando o senhor em breve, recuperado. Um beijo grande para a Rosa, a Vitória, a Vanessa e o Jaime, que são os filhos do doutora Juricaba. Todos advogados, que ele tem muito orgulho. Volte logo aqui para cantar, que é o que o senhor mais gosta de fazer e que a gente se diverte muito e trocando muita informação. Tá bom? Para vocês, um grande beijo e muito obrigada.